Salve rapaziada, hoje eu vou trazer um vídeo para vocês aqui um pouco, não de tutorial, é um tutorial, mas não especificamente sobre qualquer coisa, né? É sobre o nosso OBS. Eu já passei alguns vídeos para vocês ensinando que você sempre tem que testar as funções que a gente vai modificando para ver se vai ficando do agrado de vocês ou se vai realmente funcionar com vocês, tá? No primeiro vídeo, nosso primeiro vídeo da saga, eu sempre falo, né, que o uso de CPU dentro do OBS é muito importante de ser monitorado e de ser respeitado, né? Até os 15, 20% ali no máximo que ele tem que ser usado. Senão, você vai perder qualidade na sua live. Sua live vai ficar travando para o seu público, vai ficar travando o seu jogo, né? Então não vai ter uma experiência legal, não só para o seu público, nem para você, tá? Então, hoje a gente vai falar mais sobre isso, né? Os problemas que acontecem mesmo com a gente testando, né? Problemas com má otimização, certo? Aqui o que a gente pode fazer quando acontece certas coisas? A gente precisa primeiro entender o que está acontecendo no nosso OBS para a gente poder saber o que vamos trabalhar. Vamos em visualizar aqui, em estatísticas, né? Visualizar estatísticas. E ele vai abrir esta outra janela aqui, ó, que é muito importante a gente ficar de olho, tá? Aqui ele vai dizer pra gente exatamente o que está acontecendo. Existem dois problemas que a gente consegue identificar aqui, né? Não aqui agora, né? Mas através desse quadro a gente consegue identificar. Quadros perdidos devido à demora na renderização e quadros ignorados devido à demora na codificação, tá? Qual que é a diferença entre um e outro? O perdidos na demora da renderização significa o quê? Significa o quadro que o nosso OBS deixou de renderizar, ou seja, nosso computador não conseguiu renderizar a tempo alguns quadros e esses quadros não foram enviados porque eles não foram processados, certo? Por causa da demora do nosso computador, do nosso processador ou placa de vídeo, tá? Acontece, é normal isso acontecer, às vezes tem um pouco, né, de quadros perdidos. Isso aqui é tranquilo, rapaziada, isso aqui sempre vai ter, tá? A gente vai olhar aqui, ó, que ele tem um número de quadros que ele está mostrando e aqui a porcentagem dele. Até 1%, presta atenção, até 1% é aceitável, tá? Acima disso já é preocupante e deve ser tomado outras iniciativas, outras iniciativas. O que a gente precisa prestar atenção aqui? Caso o nosso computador não consiga renderizar até com perca aqui nesses quadros de mais de 1%. O que a gente tem que fazer? A gente vai precisar fazer algumas coisas. Significa que o nosso computador está pesado demais, né? A gente não está conseguindo rodar o jogo tão bem e nem o OBS tão bem ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir em configurações, em vídeos e reduzir a nossa escalas aqui, ó. Reduzir nossa escala de saída e reduzir nosso FPS. Infelizmente, a gente tem que sacrificar um pouquinho da qualidade, né? Se você está trabalhando com 1080, né, 1920 por 1080, você reduz para 1600, 900, vê se vai reduzir essa perca, né? Se não for suficiente, você tem que reduzir para 720, tá? E aí aqui, se tiver em Lanczos, muda para bicúbido, tá? E se for em 30 FPS, muda para 60 FPS, muda para 30, que ele já vai reduzir bastante. Outra coisa que a gente tem que fazer é reduzir um pouco do gráfico do jogo, certo? Então, seu jogo está rodando em alta, né? Tá em todas as configurações no alto e ele está rodando ali a 60 FPS para você, mas para o seu público ele parece que está rodando a 3 FPS, né? Isso não é muito bom. Então, o que a gente precisa fazer?
vai lá no jogo, muda de alta, algumas configurações muda de alta para média ou para baixa, depois abre o jogo de novo e testa novamente, vê se esse OBS ele vai trabalhar melhor. Caso o seu jogo esteja rodando agora mais de 60 FPS, né? Aí eu recomendo você travar ele em 60 FPS. Por quê? Hoje a maioria das pessoas não tem um monitor acima dos 60 FPS. Ainda tem muita gente que já usa monitor 144 Hz, mas tem gente que joga a 60, né? Então, se você tá com um jogo que o seu monitor roda só 60 FPS, não adianta o jogo estar rodando a 200 FPS, porque ele não vai trazer ganhos para isso, ganhos relativos para isso, tá? Então trava a 60 FPS. Por quê? O seu computador está rendendo, vamos supor que o seu monitor é 60 e você está jogando um jogo a 200 FPS. Seu monitor está desperdiçando 140 frames por segundo por causa disso. Ou seja, seu computador está renderizando 140 frames a mais para nada. Entendeu? Então, se você trava o seu computador para 60 FPS, nesses casos, tá? Se você é um jogador competitivo, não leve isso em consideração. Se você é um jogador casual, tudo bem. Trava em 60 FPS e o seu computador ele reduz o gasto, né, o consumo para poder rodar aquele jogo. Então, só de fazer isso, o seu jogo já reduz bastante, tá? E aí isso reflete diretamente no nosso OBS, tá? Feito isso, tá aí nossa configuração feita para questões de quadros não renderizados por demora do nosso processamento. Outra coisa que a gente precisa ver agora é a segunda parte. Bom, a segunda parte que a gente precisa prestar atenção é em quadros ignorados devido à demora na codificação. O que isso significa? Demora de envios dos nossos quadros, ou seja, a nossa internet ela não está conseguindo, tá? Aí ele vai mostrar aqui, ó, ele não está conseguindo levar todos os quadros processados para a nossa plataforma de stream. O que isso pode acontecer? O que pode acontecer? São dois cenários. Ou você está com bitrate de menos, ou você está com bitrate de mais para para a sua internet, pelo seu plano de internet, tá? Como a gente descobre qual que é o melhor pra gente nesse cenário, tá? É bem simples, vou abrir um bloco de notas aqui só para ficar mais fácil de explicar. A gente está trabalhando com o nosso plano de internet não com o download, e sim com o upload. A gente está enviando, né? Download a gente baixa, upload a gente envia. Tá? Então, se o seu plano, sei lá, tem 10 megas de upload, o máximo que o máximo que você vai utilizar aqui de bitrate é metade disso, ou seja, 5 MB de upload. Isso equivale a 5.000 de bitrate, tá? Assim você vai ter internet suficiente para você enviar os quadros para sua live e internet suficiente para você fazer as outras tarefas que você faça no seu computador, tá? Se você tem mais do que isso, você tem, sei lá, 50 megas de upload, aí a gente pode extrapolar um pouquinho mais, sei lá, a gente pode colocar aqui a 6.000 de bit, a gente, sei lá, trabalharia com 25 de upload. Então a gente seria 25.000 de bitrate. Só que, um detalhe, a Twitch, eu já falei isso no outro vídeo, a Twitch ela trabalha no máximo com 6.000 de bitrate, tá? Se a gente for olhar hoje, vir aqui no Google e colocar assim, ó, bitrate para 1080p 60 fps. Ó, hoje, alguns sites falam que aqui 6.000 seria interessante. Só que 6.000 não é o mais ideal. Muita gente fala que é, só que os 6.000 hoje, se vocês já acompanhou um streamer que faça lives na Twitch hoje em 1080 60 fps, você vai ver que em alguns cenários, né, alguns casos,
que ele está em um jogo com muita movimentação, ele vai ter uma quadriculação na sua imagem, né? Ele vira a câmera de uma vez, os quadros, tipo assim, tá nítido. Aí ele vira e fica todo quadriculadinho, como se tivesse perdido o gráfico. Isso significa que o bitrate não foi suficiente para manter aquela movimentação fluida, tá? Então 6.000 não é suficiente, porém existe uma função dentro do OBS que eu vou estar ensinando vocês agora. Você não precisa fazer nada, apenas um clique, você já ajuda nisso, tá? Lembrando que a Twitch só recebe 6.000, só que você consegue empurrar um pouquinho mais nela, tá? Cuidado com o valor que você vai colocar. Vamos lá no OBS de novo, eu vou mostrar para vocês onde a gente vai fazer isso. Vamos aqui em configuração. Outro detalhe, essa função que eu vou estar ensinando para vocês, ela é apenas para quem tem muito valor de upload sobrando, para aqueles que têm aí mais de 30 megas de upload tranquilo, tá? A gente vai vir aqui em transmissão, né? A gente já está logado com a nossa Twitch, né? Eu já ensinei para vocês. E aqui embaixo tem uma caixinha chamada assim, ó, ignorar recomendações de configurações do serviço de streaming. O que significa que isso aqui significa? Twitch, eu sei o seu limite e eu não tô nem aí, tá? Então o que vai fazer? Assim que a gente marcar essa opção, ele vai falar aviso. Ignorar, não sei o que, pode impedir ou reduzir a qualidade da transmissão. Não acontece isso, tá? É porque você está passando dos limites da Twitch. Então, às vezes, a Twitch pode gargalar, ou seja, não conseguir receber tudo, né? Mas se ela recebe um pouquinho mais, vai ficar melhor pra gente, tá? Vamos aplicar e a gente vai vir aqui em saída, tá? E o nosso bitrate aqui está em 6.000, tá? O que eu recomendo aqui para Twitch, tá? Para o YouTube você pode jogar mais, se você for um streamer do YouTube. Se você for da Twitch, eu recomendo no máximo 8.000 de bitrate. O que isso significa? Que agora a gente vai estar mandando mais 2.000 de bitrate para nossa live. Ou seja, vamos ter mais bitrates por resolução, né? Se eu não me engano, 6.000 de bitrate para 1080p, ele ficava em torno de 3 a 4 bitrate para cada pixel, mais ou menos, né? E 8.000 vai para 5 a 6. Então a gente vai trabalhar com um pouquinho mais de bitrate, vai ter um pouquinho mais de imagem, né? O que isso vai resultar na nossa imagem? Para você que faz stream conversando, isso não vai mudar muito, né? Vai só manter o que está ali de boa, tranquilo. Mas para você que joga, ele vai trazer não só uma estabilidade melhor, como uma fluidez melhor para sua live, tá? E aí a gente consegue ter uma qualidade um pouquinho mais de imagem, tá? O vídeo é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho aqui mais. Acho que agora vocês vão conseguir ajustar um pouquinho melhor a live de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal. Qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, tá? Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, StormRue0, em qualquer uma delas você vai me achar lá, tá? Espero que tenham gostado. Tamo junto. Valeu e falou.